Olá pessoal, curso Termometria, Termopares módulo 55. Hoje a gente vai falar sobre por que termopar tipo T, cobre Constantan, é ideal em temperatura negativa. Outros termopares, segundo a norma, também permitem essa utilização. Então por que eu devo usar o tipo T, o cobre Constantan, em temperatura negativa? Tá certo? Então a gente vai apresentar um vídeo bem interessante, com alguns pontos, né? Temperatura negativa e termopar tipo T, cobre Constantan. Preciso usar apenas o termopar tipo T, o cobre Constantan? Muita gente agora que está assistindo o vídeo vai falar, não, a norma permite outros usos. É bem interessante esse vídeo para que a gente possa ver a conclusão no final aí. Alguns pontos importantes a serem ressaltados neste estudo. Então vamos relacionar alguns pontos aqui que é bem interessante. 1. É muito comum relacionar o termopar tipo T à temperatura negativa. É muito comum relacionar o termopar tipo K para altas temperaturas. É muito comum relacionar o termopar tipo J para temperaturas menores que o tipo K. Então, se colocou algumas situações, e aonde fala temperatura negativa, olha, termopar tipo T. 2. Normalmente, indústrias de refrigeração usam termopar tipo T. Refrigeração, ar-condicionado, enfim, todo lugar que tem temperaturas negativas é comum usar termopar tipo T e é comum recomendar o uso de termopares tipo T. Aqui eu vou colocar uma deixa aqui, pessoal, no anterior. Quando você tem temperaturas negativas e baixas temperaturas, né, o PT100 também é indicado, tá certo? Você pode usar o PT100, e quando que eu uso o PT100 e o termopar? O PT100 é para quando nós temos uma precisão maior, mas esse vídeo aqui vai trazer um assunto bem legal com relação à conclusão no final, mas normalmente em temperaturas de negativa ou até 200 graus, 180, 200 graus, 250 graus, até 200 graus é uma temperatura bem legal para o PT100. Aonde eu quero precisão, eu devo usar PT100. No negativo, eu peço que vocês aguardem até o final do slide. Depois a gente pode fazer até um vídeo comparando PT100 e termopar tipo T em temperatura negativa. Acho que poderia fazer o próximo vídeo aí, que acaba surgindo agora. Existem ligas que suportam melhor a umidade e a corrosão, né? Então, por exemplo, tipo J, eu não posso usar em temperatura negativa porque o ferro ele oxida, né? Então, a liga também ela tem um fator muito importante na determinação de usar ou não um sensor na temperatura negativa. Um outro ponto, existem ligas que apresentam grande homogeneidade em relação a outras, e esse também é um fator importante a ser considerado, a homogeneidade da liga. Então, aqui o termopar tipo T, o cobre, é muito fácil de eu ter ele ter uma homogeneidade muito grande do cobre, como tem da platina, né? Então o cobre é muito fácil de homogeneizar. Então por isso que eu coloquei aqui, apresentam grande homogeneidade em relação a outras, e também é um fator importante a ser considerado nesse estudo. Continuando os fatores importantes, temos os 5. Todos os termopares abaixo podem medir temperatura negativa. Então eu peguei aqui uma tabelinha, onde nós temos aqui o J, o K, o N, o T e o E. E as normas para cada um. Cada norma tem uma faixa, tem um entendimento, né? E aonde está vermelho é a norma dizendo que o termopar ele pode ser usado em negativo. Então o J, K, N, T e E, na STM pode ser usado em negativo em todas. Na ANSI, o J não, acabamos de falar que o J tem problema de corrosão em umidade, e o E também não, né? Então colocaram os três aqui, o K, o N e o T. E a IEC, novamente, os 5 tipos de termopar, sendo que o J até menos 40 só, não menos 210. Então, olhando a norma aqui, você vê que todos eles podem ser usados em temperatura negativa. Mas por que só o termopar tipo T é o grande cara aí que sempre que tem temperatura negativa o pessoal, eu preciso especificar ele? Por quê? Né? Por que ele se tornou
ele tem esse diferencial. Justamente o que a gente falou lá atrás naquelas colocações. O fator precisão e homogeneidade da liga. Então vamos analisar aqui agora o termopar tipo T em termos de precisão e a precisão e a homogeneidade da liga também é muito importante para dar uma repetibilidade. Então veja, aqui eu tenho os tipos de termopar, as faixas de temperatura, então aqui o T na faixa positiva e o T na faixa negativa. Os vermelhos é negativo e os verdes são positivos. Então o T está aqui em cima na positiva e T está aqui embaixo na negativa. A mesma coisa acontece com o E. O E na positiva e o E na negativa. E o K na positiva e o K na negativa. E dentre esses caras aqui que estão na negativa, a gente vai analisar a precisão, o erro, né, estándar e especial. O erro especial para todos eles está só na positiva e não na negativa. Se você olhar nas tabelas de precisão, vocês vão verificar que o classe especial ele só está colocado, só está mencionado na norma na parte positiva. A parte negativa desses caras aqui, a parte negativa teria só o estándar, não o especial. E do estándar, veja a precisão que o T tem, mesmo sendo um estándar, na parte negativa. Então, ele tem um erro de mais ou menos 1 grau contra o E, por exemplo, mais ou menos 1,7. O K, mais ou menos 2,2. Então, veja, ele é muito homogêneo. A liga desse termopar, devido à sua homogeneidade, à sua repetibilidade e também a precisão alta que ele tem na parte negativa. Então é por isso que usa o termopar tipo T para baixas temperaturas, porque ele tem a melhor homogeneidade, a melhor performance, a liga dele não tem qualquer tipo de problema com umidade em termos de durabilidade, e além de tudo isso ele tem a melhor precisão disparada. Ele é quase o melhorzinho aqui, que é o tipo E, ele é quase o dobro, é metade, aliás, quase metade, né? Quase 2 aqui, se fosse 2, a média 2 aqui, dá 1 grau, é muito preciso, tá, pessoal? Então aqui vocês podem ver por que esse termopar é muito utilizado, né? Então aqui é esse o ponto, o ponto principal de a gente poder usar, de ter que usar ou não ter que usar, mas procurar usar um termopar tipo T para temperaturas negativas. O termopar tipo T, então, é o melhor em precisão e estabilidade, né? A faixa de temperatura mais abrangente, a STMI 230 e ETS 90, a faixa recomendada na prática menos 270 e 400. Identificação de polaridade desse termopar. O positivo cobre tem cor característica dourada, tá certo? E aqui são as cores, na norma ANSI, na norma alemã, norma DIN, nós temos também na norma inglesa, BS, temos aqui a norma francesa, NF, e as cores desse termopar. Aqui nós estamos falando de cabo de compensação ou extensão, a GIS japonesa e finalmente aqui a IEC. E fica aqui a dica de hoje, por que o termopar tipo T é muito usado em temperatura negativa, o melhor em precisão e estabilidade. Aqui vai ficar aqui a situação depois a gente pode fazer um vídeo, porque o PT100 também ele é indicado para temperatura negativa, e como o termopar tipo T tem uma precisão muito boa, né, e uma estabilidade muito boa, como o PT100 também, a gente vai fazer um ranking aqui de aonde usar cada um deles em temperatura negativa e o que é indicado ou não. Tá? Eu acho bem interessante a gente fazer uma disputa entre os dois aí, para ver os pontos que a gente pode usar um ou outro em temperatura negativa, porque o PT100 ele é usado onde nós queremos precisão, tá certo? E o termopar tipo T aqui está mostrando que tem precisão de sobra para temperatura negativa. Então, qual que eu devo usar? Então, por exemplo, se eu tiver no laboratório uma temperatura de menos 10, eu devo usar o termopar tipo T ou posso usar um PT100? O que é melhor? Vamos fazer um videozinho aí na próxima, pessoal.
Pessoal, se gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho. Hoje nós falamos o porquê do Thermopar tipo T ideal para temperaturas negativas. Agora já não é uma pergunta a mais, a gente já tem a resposta, tá certo? Se gostou, curta, compartilhe, faça sua inscrição, tem o Facebook. E para quem fizer a inscrição, tem aí o nosso canal do WhatsApp. É só ligar, passar uma mensagem, a gente tira a dúvida e a gente vai caminhando junto aí, pessoal. Não esquece de curtir, compartilhe, dá uma ajuda pra gente aí para não desmotivar esse trabalho. Muito obrigado, pessoal, e até logo, um grande abraço.